Seja bem-vindo ao podcast Papo Reto com Leozão, apresentando a série especial Sons do Brasil, um mergulho na diversidade linguística. Me chamo Emanuela e irei com você descobrir como a filosofia enxerga as variações linguísticas. Olá, eu me chamo Luna e hoje estamos com um convidado super especial, professor de Filosofia e Sociologia da EPP, pároco da paróquia Nossa Senhora de Fátima e coordenador da Escola de Teologia Pastoral Bento XVI. Padre Igor Neves, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, boa tarde a todos. É um prazer também poder estar aqui com vocês e a gente poder conversar um pouquinho, tecer alguns conhecimentos e trocar também algumas experiências no âmbito da filosofia e da linguagem. Bom, agora dando início às nossas perguntas, qual você acha que é a importância da linguagem na filosofia? Bom, é uma importância bastante significativa, afinal de contas, a filosofia ela é um saber puramente abstrato. É a reflexão, acima de tudo, sobre o homem, o comportamento do homem, sobre a ação do homem no mundo e como esse mundo também interfere nas ações do homem. A filosofia ela tem como instrumento a linguagem. Então eu acredito que a primeira e grande importância da linguagem para a filosofia está aí, como instrumento realmente. Vejam, como é que a gente poderia pensar? Se a filosofia é o exercício do pensar, como nós poderíamos pensar sem a linguagem? Não é possível. Então, acho que a primeira coisa que a gente poderia entender seria isso. Do ponto de vista da instrumentação, a linguagem serve muito à filosofia, não é? E o senhor acha que a filosofia vai além da linguagem ou ela está limitada a ela? Bom, se eu compreendo bem sua pergunta, eu acho que a filosofia não se limita à linguagem, nem a linguagem se limita à filosofia, não é? Eu acredito que o jogo é um pouco de equilíbrio. A filosofia, apesar de ter como a linguagem, ter a linguagem como um instrumento, ela não se fixa apenas naquilo que a gente poderia pensar a linguagem como uma rotulação da realidade. E nesse sentido não há limites, não é? Quando a gente entende a palavra como a possibilidade de nomear, mas também como a possibilidade de reinventar realidades. Então, nesse sentido, tanto para a filosofia quanto para a linguagem de maneira geral, não há limite, não é? Há sempre um encadeamento de possibilidades muito grande. E eu acho que é a partir deste encadeamento de possibilidades que a linguagem mostra todo o seu brilho, a sua ilustração, e a filosofia também mostra a sua genialidade com a possibilidade de propor novos significados, novas razões, novos campos semânticos. Então eu acho que não há limitação. Em contrapartida, nós poderíamos pensar, aí já talvez aprofundando um pouco mais na história da filosofia, nós temos uma limitação do ponto de vista conceitual. Se a gente pega a palavra em seus contextos, em sua história, no talvez recorte ideológico dessa palavra, aí a gente tem um limite. Limite porque a palavra aprisiona a realidade. E à medida que ela aprisiona, que ela rotula uma realidade, ela me impossibilita ultrapassar esta realidade. Ou ela freia, talvez, a minha compreensão. Ela cerceia um pouco aquilo que eu posso entender, aquilo que eu posso compreender e dizer das coisas, né? Mas no âmbito geral, eu acredito que não há nenhum limite, não há uma impossibilidade nenhuma. Muito pelo contrário. Perfeito. E agora falando um pouco ao contrário, de que maneira a filosofia ajuda a refletir sobre a linguagem? Bom, eu acredito que a filosofia reflete sobre a linguagem de diversas formas. A filosofia, como eu disse, ela tem a linguagem como instrumentação. Então, todo fazer filosófico, seja ele de qual natureza for, é um fazer também da linguagem. O fazer da filosofia, o filosofar, a ação de refletir sobre as coisas, é também pensar sobre o modo como nós nomeamos, entendemos. Quando nós estamos falando de linguagem, nós estamos falando basicamente de uma teia comunicativa entre agentes de comunicação.
E uma teia comunicativa, ela é composta pelos nós de sentido que nós damos para as coisas. Se a filosofia busca compreender estes sentidos, se ela está tentando criar ou descriar estes nós, bom, ela usa-se da linguagem à medida também que é usada por esta linguagem, né? Então eu acredito que a filosofia reflete, pensa, estrutura-se por meio da linguagem, a partir deste ponto de vista, mas ela também pensa a linguagem numa espécie de, como é que eu poderia dizer, de objeto também de estudo. Se a gente pega a filosofia mais contemporânea, principalmente a filosofia do Wittgenstein, da filosofia analítica, eles têm não apenas a linguagem como instrumento, mas eles têm a linguagem como objeto de estudo. Eles pensam como que essas teias de comunicação elas se fazem, como isso pode ser usado para o bem e também para o mal dentro das sociedades. Então a gente tem uma relação muito complexa nesse sentido. Agora, falando sobre o sentido das palavras, como a gente pode ter certeza que a gente está interpretando os filósofos antigos da maneira que eles queriam ser interpretados? Já que a linguagem tem muitas variações, como a gente pode afirmar que nós não estamos entendendo eles usando os significados de hoje? Bom, esse anacronismo que é interpretar talvez alguém do mundo antigo com as categorias de hoje, ela é possível não só no campo da filosofia. E esta certeza eu acho que ela nunca será alcançada. Porque toda vez que alguém escreve um texto, esse texto ganha vida. Isso torna-se algo independente. Então é muito difícil a gente precisar aquilo que o autor quis dizer. Porque às vezes o autor quis dizer uma coisa que o próprio autor, lendo o seu texto algum tempo depois, entende uma outra coisa. Então o texto ele tem uma aura muito independente e autônoma, uma vez que ele sai do autor, né? Ele é independente realmente. Agora, existem algumas ferramentas ou instrumentos que a gente usa para garantir o máximo de fidelidade ao texto antigo, não é? Então, dentro da própria filosofia, a gente tem auxílio, por exemplo, da filologia. O que seria o estudo filológico? Seria tentar entender o sentido primeiro, se é que a gente pode usar esse termo, porque alguns filósofos vão dizer que não existe sentido primeiro para os termos, né? Mas se a gente pode precisar desta maneira, a gente vai atrás da história daquela palavra, de qual a raiz daquela palavra, em que contexto, o que está em volta daquela palavra, isto é, qual a rede de comunicação e de sentidos que está por trás daquela linguagem. Então, além disso, a gente pode ir para a etimologia da palavra, que é o processo histórico de formação do termo, do vocábulo que foi usado. Depois a gente pode compreender também a partir da própria língua materna em que aquele texto foi escrito. Então todos estes recursos que são instrumentos que a filosofia usa, garante que talvez a gente alcance maior fidelidade interpretativa àquilo que o autor escreveu. Além disso, existe ainda o que a gente chama de princípios hermenêuticos, princípios de interpretação, não é? É o que diz mais ou menos que a gente não pode ler um texto apenas com o texto nas mãos. Então, todo texto lido, ele pertence ou ele pertenceu a um autor. Então, quem é esse autor? Qual a sua bagagem? Qual a sua história? Em que mundo ele vivia? Que língua ele falava, uma vez que a gente acredita, em alguma medida, que a linguagem também condiciona e recorta aquilo que nós entendemos pela realidade? Que tipo de vida ele levava? Em que contextos históricos ele estava inserido? Então, tudo isso vai condicionando o modo como nós interpretamos. Então, respondendo assim de maneira mais direta a sua pergunta, eu definitivamente acredito que não é possível a gente dizer, olha, com certeza nós estamos entendendo isso e foi isto que o autor quis dizer. Agora a gente se aproxima muito dele, né? Então, o senhor acha que as nossas interpretações filosóficas são sempre uma reinvenção do pensamento antigo? Ou o senhor acha que talvez a gente já tenha chegado perto do que eles queriam dizer? Eu acho que nós chegamos perto do que eles queriam dizer,
Talvez a gente tenha acertado, mas a gente não pode ter certeza, mas isso também é uma reinvenção. Porque todas as vezes, e aí a gente pode lançar mão aqui do Wittgenstein, todas as vezes que a gente se apropria de uma palavra, de uma ideia, nós estamos criando e atribuindo novos sentidos. A mesma palavra para mim, para você, Luna, para você, Manu, ela, dentro do mesmo contexto, pode ter recortes semânticos diferentes para nós, não é? A bagagem que a gente tem é diferente, as estruturas psíquicas que temos, em alguma medida, são diferentes se nós pensamos nossas vontades, nossas emoções, nossos traumas, que filtram e condicionam a maneira como a gente interpreta, não é? A realidade à nossa volta. Então, eu acho que passa por aí. Toda leitura é uma invenção de sentidos à medida que é uma apropriação de sentidos. Perfeito, perfeito. Alguns filósofos dizem que as palavras possuem limites e que nem sempre a gente consegue expressar aquilo que sentimos ou pensamos. Na opinião do senhor, a linguagem, ela é suficiente para expressar a complexidade das experiências humanas ou sempre tem algo que escapa da linguagem? Não resta dúvida que escapa. A nossa linguagem, e eu amo falar português, o Ariano Suassuna falava muito sobre isso, né? Que ele adorava a língua portuguesa, e eu de fato concordo com ele e gosto muito. Gosto da nossa língua, gosto da nossa literatura, gosto do modo como nós classificamos, atribuímos sentido às coisas, o modo como nós rotulamos a realidade. Agora, não resta dúvida que existem muitas coisas que escapam. Porque a linguagem, ela, se a gente pensar assim de forma muito estrita, ela é uma tentativa de simbolizar abstratamente aquilo que é real, aquilo que é concreto. E por maior que seja, por mais amplo que seja esta retratação ou esta simbolização, ela ainda não vai dar conta, não é? Uma representação, para usar a linguagem kantiana, ela nunca vai dar conta da coisa em si. E a linguagem é uma representação da realidade. A linguagem é a criação de uma realidade a partir da realidade. Então, uma criação da realidade simbólica a partir da realidade concreta. Então, de fato, a nossa linguagem é pobre. Eu gosto muito de uma frase que eu escutei certa vez, e isso ficou muito martelando na minha reflexão, que diz o seguinte: a realidade em si é insuportável, eu preciso da poesia. Então eu acho que isso é um pouco de resumo, ou talvez uma síntese desta compreensão que eu tenho da realidade. A realidade, ela não é o bastante. A realidade não, perdão. A linguagem não é o bastante para configurar e simbolizar a realidade. Então a gente vai precisar, por exemplo, de metáforas, que são palavras que a gente usa para classificar ou qualificar uma realidade, mas com outro sentido. A própria poesia vai entrar neste meio, né? A Adélia Prado, por exemplo, tem uma coisa maravilhosa que ela diz: de vez em quando Deus me tira a poesia, eu olho pedra e vejo pedra. E isso é interessantíssimo porque mostra justamente como nós precisamos de atribuir significado, valor simbólico às coisas, da mesma maneira como a gente faz com as palavras, né? Agora, indo um pouco mais além, você não acha que a arte, a música e até o silêncio, eles não são formas de linguagem? Tipo, você não acha que o problema seja a nossa mentalidade de limitar a linguagem só às palavras? Mas isso aí com certeza, e é uma pena que a gente interprete desta forma, né? Eu, por exemplo, no início, você estava falando, né? Eu sou pároco lá da paróquia Nossa Senhora de Fátima, e uma das coisas que eu mais insisto lá na minha igreja é que o silêncio é comunicação. Se nós perdermos a capacidade de ler o silêncio, a gente não entendeu nada sobre comunicação, porque toda a palavra é o som, se a gente pensa desta maneira, ela é o som que é a interrupção do silêncio. Então, se não houvesse o silêncio, se não houvesse a interrupção entre os sons, a gente ouviria um som contínuo, um barulho, um ruído contínuo. Não haveria a palavra em si, não é? Então, a palavra tem início, meio e fim. Ela tem um som, ela soa de uma forma diferente de uma outra palavra. E isso só é possível, essa nuance só é possível porque existe essa coisa da contradição, né? Do binário, talvez. O silêncio, o barulho,
a cor e a não cor, o preto e o branco. Então, eu acho que é um pouco por aí. E entender que a própria arte, a gente falava sobre a poesia há pouco, né? Mas a arte também, a pintura, é uma forma de linguagem. A música, e quando a gente pensa música, não o cancioneiro popular, mas a música, por exemplo, como Beethoven ou qualquer um outro grande compositor, não é? Ela é comunicativa, muito comunicativa. Quando nós pegamos, por exemplo, as 4 estações de Vivaldi, não é? A gente consegue, assim, de uma maneira muito bonita, perceber como que em cada parte daquela canção ele consegue traduzir em nota musical a estação. O inverno tem um som, tem uma sonoridade peculiar. A primavera, nós conseguimos ouvir os pássaros cantando, as flores desabrochando. Tudo isso com o som do violino. Então, quando nós falamos de palavra, a gente dizia desta realidade simbólica da realidade. E a nota musical, o som, a pintura, o cinema, a retratação de uma cena, a própria poesia, que é o uso artístico da palavra, isso é muito comunicativo. E aí o que a gente precisa fazer? Bom, como bons comunicadores, nós precisamos entrar no jogo, no acordo linguístico, para que a gente possa ter posse daqueles sentidos que estão se construindo ali. Não é? Se você, por exemplo, não entende de partituras e de todas aquelas estruturas de linguagem próprias da música, você não consegue ler um texto musical, por exemplo. Não é? Você consegue ouvir, mas você não consegue ler. Você não é fluente naquela língua. Então a gente precisa realmente mergulhar nesse horizonte de sentidos. Partindo do princípio que os conceitos estão sempre mudando, como que nós podemos ter certeza que eu vou entender a mensagem que você está passando? Como que você vai entender a mensagem que eu estou querendo passar para você? Mesmo que a gente esteja no mesmo contexto. Bom, eu não sei se eu sou cético, mas eu acho que a gente não vai ter nunca esta certeza, né? Porque tudo aquilo que eu digo é o modo como eu represento a realidade. E por mais que a gente tenha as mesmas palavras, os mesmos contextos históricos, a gente está inserido, por exemplo, dentro da mesma cidade, estamos dentro da mesma escola, por exemplo, trabalhando juntos, conversando sobre filosofia, mas as palavras que eu uso podem soar em você de uma forma muito diferente do que soam em mim. Então, a teia comunicativa, o jogo linguístico, para usar uma expressão do Wittgenstein, ele só acontece quando existe um acordo, não é? E aí, por exemplo, quando a gente pensa aí que até alguns anos atrás a gente usava algumas palavras para configurar e simbolizar algumas realidades. Hoje, estas mesmas palavras, para as mesmas realidades, têm um outro valor, porque um grupo da sociedade achou por bem que aquele acordo não funcionava mais para eles. E aí a comunicação não se faz. Porque a comunicação, ela não se faz pela palavra. A palavra é muda. A palavra não diz absolutamente nada. O que acontece? O que diz? O que comunica? O acordo que nós temos, não é? Se nós temos a mesma rede de comunicação, a gente se comunica. Agora, se há qualquer desnível, e eu digo aqui nível não no sentido hierárquico, de intelectualidade, de cultura, não, mas desnível semântico, se há qualquer disparidade de configuração desta realidade, há discordância. Então eu não posso garantir, por exemplo, que o que eu acabei de dizer chegou a você com todos os sentidos que eu quis dizer. Porque também toda a palavra ela é cercada e recheada de uma variedade de sentidos muito grande, né? Ela é plurissemântica. Então, cada vez que eu digo uma coisa, você pode entender uma infinidade de coisas, né? E de lá para cá também. Uhum. Aí fica uma dúvida. Se dependemos tanto do contexto e da interpretação, como que a gente pode ter a certeza de que estamos falando algo certo e como que a gente pode confiar naquilo que o outro está falando? Por exemplo, estamos aqui num debate. Como que o senhor confia que eu estou falando algo verídico e como eu posso confiar que o senhor está falando algo verídico? Ou não tem isso? Bom, se a gente continua na linha que nós estamos de um ceticismo moderado em relação a estas certezas, né?
Vocês me perguntaram algumas vezes como é que a gente tem certeza da interpretação dos filósofos, como a gente tem certeza de que o outro nos entende. Então, se a gente parte um pouco desse pressuposto, eu acho que a gente nunca vai chegar nesta certeza. Agora, a filosofia analítica, principalmente do Wittgenstein, nos ensina que o que vai garantir esta confirmação de sentidos é o jogo linguístico. Nós vamos entrar na mesma dinâmica do jogo. Eu acho interessante quando ele pensa a linguagem como um jogo, porque a metáfora ele utiliza da seguinte maneira: um jogo tem regras próprias e os jogadores precisam saber as regras do jogo para poder jogarem conforme o jogo, senão eles vão perder ou sequer participar da jogada. Então existem regras próprias na nossa comunicação que precisam ser obedecidas. Por exemplo, eu estou falando em língua portuguesa, vocês estão falando português, me ouvindo em português e vice-versa. Então este jogo primeiro, que é a língua que nós estamos usando para nos comunicar, ele está sendo jogado por nós. Nós obedecemos às regras da gramática, nós estamos usando tudo que é próprio da linguagem padrão, por exemplo, do português. Então esse jogo está sendo jogado por nós todos. Então isso é um garante de que a gente está se entendendo. Agora, se a gente coloca isso num microscópio e amplia esta lente, a gente poderia ir, por exemplo, frase a frase. Como é que eu garanto que você está entendendo quando eu digo que a linguagem é plurissemântica e você entendeu isto? Bom, primeiro a gente vai ver se nós estamos falando do mesmo assunto. Nós estamos falando dentro de um âmbito acadêmico, de um âmbito filosófico. Então, quando eu digo linguagem plurissemântica, vocês vão entender a partir deste jogo, acadêmico-filosófico. Talvez se nós estivéssemos na mesa de um bar, esta mesma frase tivesse um outro contexto, um outro sentido e uma variação de significados maior, né? Então eu acho que o jogo, a teoria dos jogos linguísticos do Wittgenstein nos ajuda a ter esta base, né? Mas repito, isso não é uma garantia, não é uma certeza, não é algo absoluto, não é? Porque nesse sentido aí a palavra sempre é relativa, né? Uhum. E agora parando para nenhuma outra abordagem, se a linguagem ela molda o pensamento, até que ponto o nosso modo de falar limita a nossa compreensão do mundo? Menina, que pergunta interessante, não é? Porque, de fato, a nossa linguagem recorta o que nós compreendemos. Então, a gente poderia voltar lá no início da nossa conversa, quando nós falávamos, por exemplo, de que a linguagem ela rotula a realidade. E ela ultrapassa essa ideia de rotulação quando ela pensa, por exemplo, em conceitos mais abstratos. Por exemplo, quando nós pensamos em verdade. O que é real que a gente poderia colocar esta etiqueta, verdade? Não existe, na realidade, no mundo concreto, algo que pudesse ser etiquetado com essa palavra, não é? Então, a palavra não serve apenas como um rótulo. Agora, quando nós pensamos que a palavra, ela talvez ideologicamente vai nos condicionar, a gente poderia pensar, por exemplo, imaginem que algumas palavras em línguas diferentes têm gêneros diferentes. Então, por exemplo, quando nós pensamos, sei lá, vamos pensar que uma palavra em alemão seja do gênero feminino e no espanhol ou na língua portuguesa tenha o gênero masculino. Então, esta maneira de nomear e de entender as coisas pode condicionar a realidade e o recorte que aquele ouvinte ou aquele falante tem daquela realidade. Quando nós pensamos, por exemplo, na multiplicidade de palavras para classificar uma realidade parecida, como, por exemplo, quando nós falamos de vida, eu uso a palavra vida para vida humana, vida animal, vida vegetal, vida espiritual. É a mesma palavra. No grego, por exemplo, quando eu falo de vida vegetal, eu estou falando de bio. Quando eu falo de vida animal, eu estou falando de zoé. Quando eu falo, por exemplo, de vida
da alma, eu estou falando de um outro tipo de vida, de psique, por exemplo. Então, estas palavras e esse recorte de palavras que a gente tem condiciona muito o modo como nós compreendemos a realidade, né? A linguagem é sempre condicionante. E aí nós temos um filósofo, acho que eu posso dizer assim, russo, chamado Mikhail Bakhtin, que ele diz que a linguagem é sempre ideológica. Então, toda vez que a gente se apropria de uma linguagem, a gente se apropria igualmente de toda a ideologia que concorda ou que condensa aquela linguagem, não é? A gente se apropria não só quando eu aprendo a falar português, não só da linguagem, desses códigos de significado e significante, mas eu me aproprio também do modo como o falante de português compreende o mundo, como ele interpreta a realidade à sua volta, não é? E principalmente não um português qualquer, mas o português do Brasil. A gente apreende também formas e estruturas de pensamento muito próprias para pensar e falar, né? Você acha que o contrário pode acontecer também? Por exemplo, quando uma invenção tecnológica ela surge, palavras novas são inventadas para nomear aquela invenção. Então, o pensamento ele também molda a linguagem. E aproveitando isso, a gente pode também pegar o pensamento de que a linguagem, ela não só limita, mas ela também abrange outros conhecimentos. A partir do momento que eu, por exemplo, eu aprendo uma nova língua e automaticamente eu entro em contato com a nova cultura, a linguagem me permitiu também expandir outros conhecimentos. Então, a gente pode entender que a linguagem não só limita, mas também abrange. E sem contar que o pensamento também ele pode formular novas palavras e novas linguagens. Não resta a menor dúvida. Aprender uma nova língua, mais do que aprender a se comunicar com um nativo de um outro lugar, de um outro país, é aprender a ver e entender a realidade a partir de outro ponto de vista. De uma outra, de um outro prisma, não é? É recortar a realidade a partir de um outro viés. E isso é muito interessante e muito enriquecedor. O pensamento molda a linguagem na medida que a linguagem ela é bastante plástica, não é? À medida que a gente vai atribuindo sentidos para esta linguagem, para estas palavras que nós usamos, se eu entendi bem a sua colocação. Entendendo o pensamento como esse dinamismo próprio de interpretar e apreender e, é claro, dar significado à realidade. E aí, nesse sentido, o pensamento molda a nossa linguagem. Afinal de contas, o nosso pensamento é feito pela linguagem. E a linguagem, é claro, ela é feita na medida que nós construímos sentidos pelo nosso pensamento. Padre, o senhor acha que as palavras carregam um significado fixo ou todo o sentido do contexto e da interpretação de quem as utiliza? Não, eu não acredito, justamente talvez por esta influência que eu tenho do Mikhail Bakhtin, que é um pensador muito interessante. Ele se dedicou, ele tem viés marxista e ele se dedicou muito ao estudo do Dostoiévski. Ele tem um livro chamado Os Problemas da Poética de Dostoiévski. Que Dostoiévski é um autor maravilhoso, mas o Bakhtin ele diz que não existe possibilidades de nós definirmos um sentido inicial para uma palavra. Então, eu não posso dizer, por exemplo, que esta caneca que está aqui, a palavra caneca foi usada para unicamente atribuir sentido a esta realidade, a esta peça da realidade, não é? Este objeto em si. Então, eu não acredito que exista um sentido inicial ou um sentido único. Toda palavra, a expressão é ruim, mas a gente pode entender assim bem didaticamente, toda palavra é uma espécie de caixinha que cabe muitos sentidos. E aí, o que vai definir o uso é justamente as nossas ideologias. Se a gente pensa, por exemplo, a partir do Mikhail Bakhtin, ele diz: toda palavra é ideológica. Toda palavra traz no seu bojo uma história,
um peso, toda palavra tem um conjunto de significados muito maior do que aquela rede de significado e significante real abstrato que nós falávamos há pouco, não é? Então existe também essa construção de sentidos que é ideológica, a partir dos nossos contextos, das nossas mentalidades, da visão que temos do mundo em que nós estamos inseridos, né? Enfim, da realidade que a gente pisa. Agora falando um pouco das viagens dos significados, a gente reparou que as palavras como democracia, justiça, verdade, elas mudaram bastante de significado conforme o tempo passou. Por que isso acontece? É porque a sociedade muda e as ideias também? Bom, as palavras mudam de significado por muitos motivos. Porque a sociedade muda, porque as pessoas mudam, porque as realidades que nós estamos tentando simbolizar por meio das palavras se altera igualmente. Então você imagina, quando nós pensamos em democracia, democratos, o governo do povo, lá na Grécia, onde esta expressão é usada pela primeira vez, o que era a democracia? A discussão que girava em torno dos problemas da sociedade, feita por homens livres, brancos, que dominavam. Mulheres, crianças, escravos, pessoas não letradas não participavam. Não gregos, não atenienses não participavam da discussão na ágora, não é? Então essa era a democracia. Hoje, quando nós pensamos em democracia, nós estamos pensando na representatividade do povo. Então veja, lá na Grécia, a gente não tinha, por exemplo, um presidente que falava em nome do povo. Era o povo que estava na praça discutindo. Dentro da República de Platão, a gente ainda tem uma figura meio aristocrática, né, desse rei filósofo que vai ser porta-voz do povo. Mas quando nós pensamos na democracia moderna, a gente já tem gente rica e gente pobre, letrados e não letrados, mulheres e homens, todos, livres ou não, votantes. Então a gente tem não só a mudança de sentido, mas também a mudança da própria realidade que aquela palavra quer significar. Principalmente nestas palavras que vocês utilizaram, por exemplo, como justiça, como verdade, que são palavras que necessariamente não possuem um correspondente direto na realidade. Quando nós pensamos em justiça, por exemplo, isso tem uma quantidade de sentidos muito grande. A gente pode falar de justiça social, a gente pode falar de justiça no âmbito filosófico, ético, moral. Nós podemos falar de justiça do ponto de vista teológico. Então, cada vez que eu uso este termo dentro de um campo linguístico, um campo semântico diferente, ela vai receber uma carga diferente. E eu acho que a beleza da filosofia é justamente nos possibilitar pensar como que a linguagem, ela, ao mesmo tempo que se limita dentro desta teia de significados, ela é ilimitada enquanto possibilidades interpretativas de uma única realidade, não é? Então as palavras mudam, a escrita das palavras muda, o que nós atribuímos às palavras como sentido também muda. Quando a gente pensa, por exemplo, o que era vossa mercê para se tornar, por exemplo, você. A realidade permaneceu, que é o meu interlocutor no diálogo direto. Mas a forma como eu falo e a forma como eu escrevo muda. Então não é só o sentido que se altera. A própria língua, como um organismo vivo, como essa força dinâmica, ela também é capaz de ser alterada. Na forma escrita, na forma falada. Então eu acho que essas coisas realmente elas são muito dinâmicas, né? São móveis, né? Esses sentidos. E a linguagem é viva, né? A língua é viva. E a gente não pode tentar aprisionar os sentidos, porque senão a gente corre um grande risco de matar a língua. E aí a gente vai ter línguas mortas, né? Por exemplo, como o grego antigo, o grego koiné, o latim, que hoje é entendida como língua morta, justamente porque não se dinamiza, não se atualiza, não acompanha o movimento próprio, né, da história. Bom, a gente agradece o seu tempo, padre. Foi muito esclarecedor essa reunião que nós tivemos, mas infelizmente nosso tempo acabou. Ah, que pena. Realmente. Realmente. Mas muito obrigada.
pelo seu conhecimento que você decidiu compartilhar conosco, com os internautas de casa. Muito obrigada. Obrigado, meninas, pelo convite. Estamos aí sempre à disposição para falar de filosofia e fazer filosofia. Isso que a gente fez agora foi um belo exercício do filosofar, né? Poder perguntar, poder entrosar entre nós os múltiplos conhecimentos que temos, as dúvidas que temos. A filosofia se constrói a partir disso. Muito obrigado pelo convite.